aqui. Hoje nós temos a alegria de ter a membro da casa, Cristiane Parmita, que vai estar falando para nós sobre obediência construtiva. Boa noite a todos. Hoje nós vamos reflexionar sobre obediência construtiva. O Senhor Jesus nos inspire, esteja conosco nessa noite, que possamos trazer para nós, porque nós precisamos realmente compreender o porquê de sermos obedientes, qual a importância da obediência na nossa vida, para nós, para a nossa evolução. Então vamos começar com o significado de obediência. Ação de quem obedece, disposição para obedecer, ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas, obediência passiva, submissão cega às ordens recebidas. Então, o dicionário online fala aqui pra gente que é a ação de obedecer, é a disposição, mas também coloca a conformação com as ordens recebidas, mas também coloca uma outra face, né, para a obediência cega, passiva, sem raciocínio, né, a ordens recebidas. Mas o que é construtivo? A gente está falando de obediência construtiva, né? É ato próprio para construir, para criar, espírito construtivo. Interessante o dicionário ter colocado o espírito construtivo aí. Mas o construtivo podemos entender aquilo que é de qualidade para o bem, para o melhor, né? Então, a Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, fala algo muito interessante para a gente. Toda a vida do Mestre Jesus foi um suceder incessante de desafios. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Então, ela fala um pouquinho aqui da obediência de Jesus, né? Porque ela fala aqui que ele não carregou o fardo de ninguém, no sentido de fazer, né? Não carregou ninguém no colo, então eu vou fazer isso para você. Né? Ele ensinou, deu exemplo, mas deixou para que cada um fizesse por si o que era necessário fazer. Né? Então, ele deu um ensinamento de como nós podemos cumprir, né, as nossas, aprender a cumprir as nossas obrigações, etc., com paz de consciência, seguindo o exemplo dele, mas ele nunca fez por ninguém. Né? Ele não assumiu as nossas tarefas, mas demonstrou como devíamos fazê-las para aproveitá-las da melhor forma possível para o nosso crescimento espiritual. No entanto, altaneiro aqui significa generoso, de forma generosa, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Então aqui coloca dois extremos, presunção, né, o extremo do orgulho, e a submissão covarde. Nós podemos pensar então nessa obediência, né, de Jesus como sem presunção. Ele, como mestre que vem ensinar, não se colocava nos ensinamentos dele como orgulhoso. Então, um extremo aí que ele já ensinou como podemos não ir para esse extremo, porque ainda estamos procurando o caminho do meio, né? Muitas vezes vamos de um extremo para o outro. E a submissão covarde, ele também não ensinou isso, muito pelo contrário, ele não se submeteu ao que ele não achava que era ético, vamos dizer, e deu o exemplo para a gente. Então, a submissão covarde seria aquela em que eu anulo as minhas propostas superiores hoje, por exemplo, só para obedecer cegamente a uma ordem, seja ela de quem for que a ordem parta, né? Então, isso nos faz pensar também na questão da quando que eu posso estar sendo rebelde e quando que eu posso estar sendo obediente, porque também são dois extremos, né? O rebelde vem do orgulho, aquela rebeldia interior. Então, como é que eu posso saber? Né? Como é que eu posso me tornar consciente dele? Porque se eu tenho a tendência a sempre contestar, a nunca obedecer, a não querer fazer nada que me pegue no sentido de me sentir talvez humilhado por obedecer ou algo assim, eu estou deixando o orgulho muito vir à tona. Mas como é que eu vou notar isso? Né? Eu posso simplesmente estar lutando por uma causa nobre, né? Não estar sendo covarde, me submetendo covardemente. Como é que eu vou saber se eu estou indo de um extremo para o outro? Nós podemos reflexionar que se eu, por exemplo, raciocino, chego à conclusão de que aquilo é o melhor para mim racionalmente, mas emocionalmente eu não quero fazer. Então aquilo não me agrada, porque eu estou bem assim. Mas
raciocino hoje, penso assim, olha, é melhor para mim, para minha saúde, não beber mais a minha cervejinha, tá? Só um exemplo. Eu sei que isso é o melhor para mim, agora eu compreendo, mas, poxa, eu gosto tanto, esse hábito eu não quero deixar. Então, aí é um exemplo de que pode ser uma rebeldia minha, de não fazer o que é melhor para mim. Independente, sem julgamento, se é melhor para todo mundo ou não. Se eu cheguei a essa conclusão de que beber a cervejinha já não é o melhor para mim, e eu insisto em fazer, então realmente aí tem uma rebeldia interior, de que eu não estou fazendo o que eu já raciocinei que é o melhor para mim. Né? E tem vários outros exemplos. A submissão covarde. Então, por exemplo, eu estou numa posição de submissão em relação a alguém, mas a pessoa, vamos supor, me pede algo que não condiz com o meu conhecimento de hoje e a minha proposta de vivência, né? Então, vamos supor, algo desonesto, né? Então, você é pedido para fazer algo desonesto, mas você já acha que aquilo não é honesto, você não quer mais fazer ou agir daquela forma. Então, você se submete àquela ordem? Ou você raciocina se é melhor para mim? Se eu tenho livre-arbítrio, o que eu vou fazer com isso? Vou me submeter, né? Vou me omitir covardemente, podendo me posicionar ou não. Isso tudo são escolhas, isso são só reflexões que nós podemos fazer no dia a dia. E aí, no João, Novo Testamento, João capítulo 18, eu achei muito interessante essa passagem. Vamos ler primeiro. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Perguntas que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Isso aqui é um exemplo de posicionamento de Jesus, não é verdade? Brando, dócil, manso, mas aqui ele não se torna conivente com aquela atitude injusta do soldado que os bofeteia. Então ele fala aqui, respondeu uma pergunta que foi feita de uma forma muito lógica. Né? Eu ensinei abertamente, não escondi nada para ninguém. Então pergunte àqueles a quem ensinei qual é a minha doutrina. E isso foi visto como um ato de rebeldia, né? À autoridade terrena da época. Como você, o soldado pensou, como você, né? Alguém que não vale nada, vamos dizer assim, não tem poder nenhum aqui, responde dessa forma ousada, vamos dizer assim, ao sumo sacerdote. E aí deu-lhe uma bofetada. Mas Jesus se posicionou, ele não se submeteu covardemente, ele poderia ter ficado quieto, não falado nada, não é? Mas isso foi uma lição também. Ele falou, se eu fiz algo de errado, me diga o que eu fiz de errado. Mas se eu não fiz nada de errado, por que me bates? Né? Então ele se posicionou, olha, eu respondi uma pergunta, o que eu fiz de errado? Dá um testemunho do que ele fez de errado, nós poderíamos pensar se fôssemos nós, né? Nessa situação. Seria, me diz então, se eu não estou compreendendo o que foi que eu fiz de equívoco, para que eu possa me melhorar, né? E se eu não fiz nada de equivocado, por que me feres? Mas aqui nós vemos que ele não tem uma atitude de violência nisso, ele não revida nada, ele simplesmente se posiciona e podemos pensar que faz o soldado reflexionar, não sei se fez ou não, mas poderia ser o caso, né? Pelo posicionamento dele. Então, se nós estamos indo, por exemplo, o extremo da rebeldia, nós podemos notar emocionalmente se o nosso emocional diz revida, seja violento, faça algo nesse nível assim, né, de rebeldia, que eu quero ir lá e me defender, ou eu quero ir lá e também esbofetear, ou eu quero ir lá e fazer a mesma coisa. E se eu me sinto assim, eu posso pensar, bom, então não estou também usando do meu raciocínio, estou deixando o meu emocional se sobrepor, né? Um exemplo aqui de posicionamento de Jesus. E também o posicionamento não só dele falar o que me bate, mas o posicionamento dele não revidar, dele não ser agressivo, porém ele será assertivo, né? João capítulo 21. Eu vou contar mais ou menos por que eu coloquei essa passagem aqui.
Foi muito interessante porque estava conversando com um colega seminarista que está estudando para se tornar padre na Espanha. E nós estávamos conversando, né, sobre o Novo Testamento. E eu perguntei para ele, assim, primeiro perguntei, desculpa, eu estou curiosa, mas eu preciso perguntar algumas coisas sobre, né, o que é ser seminarista. E ele me esclareceu, falou que estava acostumado a dar palestras para pessoas que poderiam ter interesse. Ele era bem jovem, 21 anos só. E já falava muito com desenvoltura sobre tudo isso. E eu perguntei para ele assim, então o que você prega? Ele falou assim, eu já estou pregando. E era bem verdade. Para mim foi uma inspiração o que ele disse e agradeço, mando vibrações muito positivas para esse amigo, que ele falou assim, da simplicidade dessa passagem, que era a parte favorita dele. Para mim foi um ensinamento quando eu pensei em montar a palestra e ver essa passagem. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E ele falou que essa parte era a favorita dele, pela simplicidade de Jesus estar preparando o café da manhã para os discípulos, o que eu achei bem interessante, né? Ele vê assim essa passagem dessa forma. E aqui nós podemos tirar uma lição na questão da obediência, porque Jesus falou com os discípulos, e aqui está dizendo que os discípulos não sabiam que era Jesus. Então eles não obedeceram quando Jesus falava, lançai para o lado direito do barco. Eles não obedeceram porque era Jesus falando, mas eles obedeceram por escolher cantar. Vamos ver, se eu jogar a rede para o lado direito, eu vou colher alguma coisa. E colheram os peixes. Então é interessante nós pensarmos nessa questão da obediência, de pensar assim, bom, eu vou fazer porque realmente pode me trazer algo de bom. Eu estou raciocinando, não é porque fulano de tal falou, é Jesus, então tem que fazer. Ou não sei quem falou, então tem que fazer. Não, eu estou raciocinando. Esse aqui faz sentido, eu vou jogar e obedeceram sem saber que era Jesus. Pode acontecer conosco, né? Uma criancinha pode falar assim, não encosta ali que a tinta está fresca. Não interessa se é a criancinha falando ou se é Jesus falando. A questão tem possibilidade da tinta estar fresca e eu me sujar ou não? Não é verdade? Então isso faz pensar que a obediência é, obviamente, algo do nosso livre-arbítrio. Nós podemos também escolher não obedecer aquilo que é o melhor para nós, mas aqui é um exemplo muito simples de obediência ali, singela, que trouxe resultados muito positivos. Então, o Jesus aqui também fala, né? Trazei dos peixes que agora apanhastes. Então a gente pode ver aqui, outro exemplo de Jesus, ele não foi lá pegar os peixes para os discípulos e cozinhar. Né? Ele falou, joga a rede, faça o esforço de vocês, peguem um peixe. Quando eles pegaram o peixe, aí ele começou, vinde comer. E fala como se eles estivessem fazendo a refeição juntos e eles tivessem colaborado no preparo dessa refeição. Então é muito interessante pensar nessa questão da obediência em relação aos discípulos por terem obedecido por escolha de pensar que poderia ser o melhor e não especificamente porque certa ou determinada pessoa falou. É algo que também podemos nos comparar no nosso dia a dia, né? Se fazemos esses raciocínios ou se seguimos qualquer ordem cegamente. Então, continuando, vamos pensar no Mahatma Gandhi aqui por um momento. Também é um exemplo de obediência. Mas obediência a quem? Né? Porque a história do Gandhi é que antes dele se tornar um grande líder que libertou a Índia, né, do poder da Inglaterra, ele era um advogado. E aí um dia, trabalhando na África do Sul, que tinha bastante, né, a questão do racismo, etc., ele comprou um bilhete de trem de primeira classe e foi entrar no trem. Então ele sentou lá no trem com o bilhete de primeira classe dele e uma senhora branca falou para um policial, como pode eu viajar
no mesmo vagão que esse senhor negro, né? Isso não é aceitável. E aí o policial pediu para que ele se retirasse e ele se recusou, porque ele tinha comprado o bilhete de primeira classe. E aí ele foi jogado para fora do trem. Então aqui nós vemos uma questão da obediência, no sentido assim, ele obedeceu aquele, claro, aqui vemos o Gandhi como missionário, né? Uma pessoa que realizou uma imensa obra, mas podemos trazer o exemplo dele para nós. Então ele obedeceu a algo além da autoridade terrena, porque a autoridade terrena da época estava de acordo com o racismo e ele foi jogado para fora do trem, mas ele não reagiu violentamente, né? Ele libertou a Índia toda pacificamente, começou naquele ato ali de revolução interior, vamos dizer assim, naquele ato dele ter sido jogado para fora do trem, que pode ter acontecido aquela revolução íntima de fazer algo maior. Mas se ele tivesse obedecido e se conformado com aquele ato, talvez nós não teríamos os exemplos que ele deu como Gandhi, porque na verdade ele tinha comprado, tinha todo o direito de estar ali no vagão do trem, mas aquilo despertou nele algo que transcende, né, o entendimento da época, transcendeu e até hoje transcende, porque quando pensamos na missão dele, libertar um país, né, de um jugo político e terreno, sem mover sem fazer um ato de violência, nós meditamos realmente sobre a quem ele obedeceu naquela hora. Né? Ele poderia ter reagido, poderia ter agredido de volta, poderia ter ficado revoltado com a situação, né? E ter tomado outro caminho, mas ele obedeceu a algo transcendente do entendimento da autoridade terrena ou da época, né? Como um visionário. Muitas vezes essas questões podem trazer uma visão dessas pessoas como sendo rebeldes, como sendo pessoas que não querem obedecer. Mas nós precisamos ver também, além de o porquê, obviamente, e como essas pessoas se colocam, o posicionamento delas em relação a essa não obediência. Se com o self ou com o ego. Se é pelo motivo de não se sentir humilhado, ou, né, estando orgulhoso ali, ou se é no sentido de, não, eu não vou concordar porque intimamente isso não me serve. Na minha proposta hoje de espírito imortal, o que é bem diferente. Se pensarmos aqui também, o Raul Teixeira, eu peguei isso aqui do programa de Vida e Valores, uma transcrição do que Raul Teixeira, o médium, falou sobre essa questão da obediência, que eu achei muito interessante. Ele colocou um paralelo entre Francisco de Assis e Maria de Nazaré. Francisco de Assis falou, Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz, e Maria falou, faça-se em mim segundo a tua vontade. Duas posições de obediência, né? Maria certamente não poderia avaliar ainda as consequências dos desdobramentos dessa maternidade, possivelmente não, mas sabia que se era uma escolha do Criador, se era uma determinação de Deus, isso tinha que ser algo importante para a sua vida. Então aqui a Maria, quando falou, faça-se em mim a tua vontade, ela podia não ter o entendimento globalizado de que aquilo era o melhor, raciocinando e refletindo que aquilo era o melhor, mas ela sentiu, teve ali o consentimento do sentimento de que aquilo poderia ser algo bom para ela e resolveu seguir. No entanto, Francisco se utiliza de outro recurso. Ele, sabedor de que ser instrumento de Deus ou do Cristo é algo de grandíssima magnitude, pede a Cristo ou pede a Deus para que faça dele um instrumento de trabalho. Esse momento franciscano é um momento de obediência a um propósito. Então, Francisco, quando fala, faze de mim um instrumento da tua paz, ele está se colocando como um instrumento de trabalho. Então, ele coloca conscientemente ali a vontade de ser útil. E nós notamos que na postura de Francisco existe uma conscientização, uma reflexão, essa certeza de que tornar-se alguém instrumento do bem é de fundamental importância para o próprio instrumento do bem, mas fundamentalmente para a vida. Então aqui ele reflexionou, né, a importância de fazer o que ele fez, né, a importância de se tornar um instrumento de paz para o Pai. Então ele fez aquilo conscientemente, o consentimento da razão na obediência. Desse modo, estamos diante de duas questões fundamentais das nossas relações humanas. Aquela que diz respeito à obediência e aquela outra que se refere à resignação.
Obedecer é estar de acordo com a razão. Não é se humilhar, não é fazer o que os outros queiram. É entender exatamente a importância daquilo que nós iremos fazer. Então aqui coloca, não é questão de se humilhar ou se sentir humilhado por estar obedecendo, e nem é questão de fazer o que os outros querem só para dizer-se obediente, mas saber o porquê que eu estou obedecendo a alguma coisa, qual é a finalidade, tem um fim. Então eu estou escolhendo ser obediente porque eu compreendo qual é a finalidade. Obediência tem o respaldo, o apoio da razão. Se nós obedecemos sem raciocinar, naturalmente será um gesto de fanatismo. Mas se nós obedecemos sabendo o que é que estamos fazendo, sem dúvida alguma, é a mais notável obediência, aquela buscada por Francisco. Então, se eu quero ser obediente porque eu sei que esse é o melhor para mim, e eu decido me colocar nessa posição de obediência, então eu estou fazendo um gesto notável de maturidade espiritual. E a resignação, esse consentimento do coração, é aquela postura de Maria de Nazaré diante do que não se pode torcer. E sabendo da importância desse ato que não se pode torcer, ajustar-se à vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus, porque sendo Deus a inteligência suprema do universo, tudo que Ele faz sobre nós e para nós é perfeito. Então aqui Maria demonstra a resignação, porque é verdade que nem sempre nós teremos a total compreensão, o total entendimento de algo a ser realizado. Porque da nossa perspectiva de agora aqui, eu não compreendo exatamente por que aquilo é tão importante. Por exemplo, na questão da maternidade da Maria, né? Que ela não sabia como seria, né? Na verdade, se aquilo seria algo realmente muito importante ou não, mas ela acatou aquilo, né? Dando-se a oportunidade de ser mãe por acreditar que aquilo seria algo de bom e por ter fé também, né? De que aquilo era algo bom. Por isso fala-se que a resignação é um consentimento do coração, porque nós precisamos, depois de refletir, depois de raciocinar, depois de avaliar pela razão, abrir-nos para acatar aquilo que seja a determinação da vida. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, e pensar em Francisco, faze de mim um instrumento da tua paz. Eu achei essa colocação do Raul Teixeira muito interessante para todos nós, porque ele coloca aqui que depois da obediência da razão, é importante termos a obediência do coração, porque aí não entraremos em conflito, nós saberemos o que é melhor para nós racionalmente, e aí educaremos o nosso sentimento para se conformar com aquela escolha racional que eu fiz. A obediência é o sentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Essa mensagem de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz pensar na questão de que o consentimento do coração e da razão são forças ativas. Quer dizer, nós precisamos exercê-las, né? Nós precisamos ativá-las. O pusilânime, colocando o pusilânime como covarde moral, ou aquele que fica em cima do muro, meio indeciso, ele não pode ser resignado. Se pararmos para pensar, não se posiciona, né? Não tem um raciocínio do que é melhor para si, como que ele vai se resignar com algo que ele ainda não chegou à conclusão de que é o melhor para si? Né? Como que vai ter o consentimento do coração se não tem nem o consentimento da razão ainda? E o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, por quê? O orgulhoso vai pensar que está sempre certo, que sabe tudo, que já chegou lá onde não chegou. O egoísta está preocupado só consigo mesmo, com o que é melhor para si, não está preocupado em se melhorar e melhorar em volta. Então não podem ser obedientes, porque vão querer fazer simplesmente o que o ego dita, e não o que o self nos ensina. Toda resistência orgulhosa terá de ser vencida. Então, felizes de nós que tenhamos dócil ouvido aos ensinos, Lázaro fala, e podemos reflexionar que ensinos são esses, né? Nós temos recebido várias informações, o mundo hoje, o que tem é informação. Estamos sabendo discernir quais são os ensinos que são melhores para nós, que nos convém adotar, né? O Espiritismo, nós estudamos o Espiritismo, dá várias informações que podemos aprender a discernir, né? Em comparação com tantas outras que nos chegam. Essa passagem de João, capítulo
14. Também dá um exemplo aqui de obediência de Jesus, no meu ver, e eu resolvi trazer aqui para a gente reflexionar. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui nós podemos pensar, por que eu coloquei essa passagem aqui? Filipe, ele queria que Jesus mostrasse Deus. Eu acredito em você, mas eu quero ver Deus. Se você me mostrar isso, também para mim. Aí eu vou aceitar tudo, tá tudo certo. E aí ele fala, eu estou aqui há tanto tempo com você e você ainda não me conhece? Ainda não percebeu que através de mim eu obedeço ao Pai e faço as suas obras? Então aí dá um exemplo também, podemos reflexionar da obediência de Jesus à vontade divina de Deus, que é o Criador, né? Jesus é o nosso modelo e guia para a terra, mas ele também é filho de Deus e também tem essa obediência para com Deus, que é o Criador de tudo, né? E aqui ele fala, quem faz as obras é o Pai, eu sou instrumento. Então ele coloca-se como instrumento de Deus para fazer essas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa dessas obras. Se eu estou aqui há tanto tempo com você e você vê as minhas obras e ainda assim não acredita que o Pai está comigo, se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso me toca muito, né? Porque os discípulos ali amavam Jesus, né? Mas aí eu me pergunto, será que guardavam os seus mandamentos? De que forma guardavam esses mandamentos? E aí eu me coloco nessa posição, como é que eu faço isso? Será que eu estou fazendo isso? Né? E rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Faz uma reflexão muito grande para mim, pelo menos. O Consolador já está aqui, né? Nós já estamos tendo contato com Ele, né? Então, que Ele fique conosco aqui, né? Não só no racional, mas também em conjunto com o nosso sentimento. Que fala que o mundo na época, o Espírito de verdade não poderia compreender, mas hoje nós podemos, já crescemos um pouco, amadurecemos como espíritos. Agora é a hora, né, de nós realmente nos integrarmos com o Consolador, com isso que estudamos aqui, integrando o racional com o sentimento e a vivência. Então eu achei essa parte muito bonita quando ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltou, né, através desse cristianismo vivo, que é hoje o Espiritismo que estamos estudando, e temos a oportunidade de guardar conosco esses ensinamentos que já não havíamos guardado, né? Então a reflexão principal que eu queria trazer hoje, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas sobre a obediência, é realmente a importância do uso da razão, né? Sabendo por que obedecemos, né? E também o consentimento do coração, para que possamos sentir que aquilo é o melhor para nós. E isso pode não acontecer de imediato, como provavelmente não acontecerá, mas como disse Lázaro, força ativa, que eu posso ativar como espírito mortal, fazer o esforço, eu quero que é melhor para mim, porque eu compreendo. Se eu não compreendi ainda, eu não tenho nenhuma obrigação de acatar, mas que eu faça os esforços para compreender, porque o nosso nível de compreensão vai mudando com o tempo, né? Então, que possamos manter em mente a questão da obediência como algo positivo, desde que seja para que nós possamos crescer espiritualmente para melhor. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco. Boa noite, obrigada pela atenção.